Ok. Eu sou Paulo Marotti, nós estamos fazendo essa aula nesse jeito porque eu estou viajando, tá? Estou em outro município fazendo capacitação de professores. Então, nós temos alguns slides aqui que eu vou falando para vocês nessa aula de hoje. Então, primeira coisa, estamos trabalhando com esse livro. Filmes possíveis a serem trabalhados em sala de aula, principalmente para ensino médio. Esse é um, Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, tá? Que vai falar a história de um líder camponês que foi assassinado e a busca da sua viúva, que completou 100 anos esse ano, né? Elizabeth Teixeira. Ele oferece um olhar sobre a violência no campo e a luta por direitos agrários. Então, nesse capítulo, tá? O autor ele analisa a questão agrária no período posterior à independência, focando nas transformações e permanências nas estruturas fundiárias e relações de trabalho no campo brasileiro. Tá? Então, apesar, mesmo tendo tido a independência, né, nós observamos uma estrutura fundiária concentrada, herdada ainda do período de Portugal, período colonial, persistindo como um elemento central da questão agrária no Brasil. Ele vai explorar a Lei de Terras de 1850, que ao invés de democratizar o acesso à terra, ele consolidou a propriedade privada, dificultando o acesso de pequenos agricultores e imigrantes à posse de terra. O que é a Lei de Terras? Ela foi promulgada em 1850. Ela foi um marco fundamental na história agrária do Brasil, tendo sido promulgada durante o reinado de Dom Pedro II. Essa lei estabeleceu novas regras para a aquisição e posse de terras no país, tendo sido considerado com impactos até hoje na estrutura fundiária e social do Brasil. Que contexto histórico que nós visualizamos? A promulgação dessa lei ela vai ocorrer no período na transição do Brasil, de Brasil colônia para uma Brasil república, de monarquia república. O que se nota a existência ainda do tráfico negreiro, tá? Mas estava sendo abolido através da lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de africanos, tendo sido poucas semanas sancionada antes da Lei das Terras. E havia uma crescente pressão interna e externa para o fim da escravidão, principalmente sob os olhos da Inglaterra. Ao mesmo tempo, o governo imperial buscava incentivar a imigração europeia como forma de substituição da mão de obra escrava para civilizar o país. Antes de 1850, a principal forma de acesso à terra no Brasil era por meio das sesmarias, como nós vimos no capítulo 1, onde um sistema de concessão era dado grandes lotes de terra pela coroa portuguesa, que havia se tornado bastante desorganizado e gerava muita especulação e conflitos. Além disso, a ocupação informal de terras devolutas, terras públicas sem destinação, isso era muito comum. Principais disposições da Lei de Terras. Primeiro, proibia a aquisição de terras devolutas por ocupação. Então, ela determinou que a única forma legal de aquisição de terras devolutas seria por compra. Tá? A ocupação primária ou a posse mansa e pacífica deixarão de ser formas legítimas de obter a propriedade. Haviam algumas exceções para áreas de fronteira, que poderiam ser concedidas gratuitamente, como ocorreram aqui em Roraima. Outro item era a obrigatoriedade do registro de terras, ou seja, os proprietários de terras, independente da forma como haviam adquiridos, ou sesmarias, ou através das compras, eram obrigados a registrar suas posses. Quem não registrasse perdia as terras. As preferências na compra de terras contíguas, áreas grandes, proprietários de terras cultivadas ou com criação de gado
elas tinham preferência na compra de terras devolutas, vizinhas, desde que comprassem com meios para aproveitá-las, com dinheiro para tocar, né? Reserva de terras para fins públicos, ou seja, o governo reservou o direito de destinar terras devolutas para a colonização de indígenas, fundação de povoações e abertura de estradas e outros serviços públicos. Terras devolutas, sem uso e que eram do Estado. Utilização da receita da venda de terras para a colonização. A receita obtida com a venda de terras devolutas deveriam ser utilizadas para a mediação de mais terras e para a importação de colonos livres. Objetivos e consequências da Lei de Terras. Os principais objetivos da Lei de Terras eram regularizar a propriedade das terras e organizar a situação fundiária do país com regras claras para aquisição e posse, incentivar a imigração europeia, facilitar a vinda de imigrantes que teriam acesso a terras e assim substituir a mão de escrava, valorizar a terra como mercadoria, ou seja, transformar a terra em um bem negociável, impulsionando o mercado de terras e gerando receita para o Estado. Consolidar o poder dos grandes proprietários. Ao dificultar o acesso à terra por meio da ocupação e exigir recursos para a compra e o registro. A lei ela veio a favorecer os grandes latifundiários que já eram possuidores de terras e recursos. Consequências: muita concentração fundiária, dificuldade de acesso à terra para quem tinha sido abolido de escravo, estímulo ao trabalho assalariado, ou seja, ao dificultar o acesso à propriedade de terra, a lei indiretamente forçou imigrantes e trabalhadores a se tornarem mão de obra assalariada nas fazendas. E grilagem de terras. A obrigatoriedade do registro e a valorização da terra como mercadoria abriram caminho para a grilagem, a falsificação de documentos para a apropriação ilegal de terras. Quais são os impactos duradouros na estrutura agrária? A lei lançou as bases para a estrutura fundiária desigual que caracteriza o Brasil até os dias atuais, com uma grande concentração de terras e dificuldades de acesso para a agricultura familiar e outros grupos. Ou seja, a lei foi uma legislação crucial que moldou as questões agrárias do Brasil, visando favorecer a propriedade privada, a concentração de terras e dificultando o acesso à terra para a maioria da população. Seus efeitos ainda são sentidos na luta pela reforma agrária e na busca por distribuição mais justa no campo brasileiro. Tá?